E aí, pessoal, bem-vindos à nossa análise visual de hoje. A gente tem um foco muito especial agora. Esse material foi todo estruturado nas anotações excelentes do Tomás Albuquerque para a prova de Direito Processual Civil 1. Para a gente não perder tempo e estudar de um jeito muito eficiente, vamos usar o livro Código de Processo Civil Comentado, do Daniel Amorim Assunção Neves, como o nosso mapa literal. A ideia aqui é desmistificar todo aquele teatro complexo do processo civil brasileiro, sabe? Pegar aquelas regras super densas, aqueles índices gigantescos e transformar tudo isso numa estrutura claríssima daquelas que grudam na cabeça. E o nosso roteiro, a nossa jornada estruturada, vai ser a seguinte: 1. A arquitetura do CPC. 2. A função jurisdicional. 3. Os sujeitos do processo. 4. Atos e prazos processuais. 5. Tutela provisória e extinção. E fechando com chave de ouro, 6. A parte especial. Basicamente, a gente vai progredir passo a passo, saindo das regrinhas mais fundamentais até chegar na grande performance final de um julgamento. Vamos lá? Ponto 1. A arquitetura do CPC, a visão macro da coisa. Bom, vamos mergulhar nisso porque, olha, para dominar o processo civil de verdade, a gente precisa primeiro enxergar a arquitetura gigantesca dele. Não adianta nada tentar decorar os mínimos detalhes sem antes compreender a planta da obra inteira, concorda? Pensa assim, existem dois pilares maciços que dividem o nosso código. De um lado, a parte geral, que é literalmente a nossa fundação. É exatamente aí que o palco é construído, onde a gente define até onde a justiça pode ir e, claro, onde o elenco de atores é contratado. Do outro lado, a gente tem a parte especial. E a parte especial é o espetáculo acontecendo, é o procedimento rodando na prática até chegar na sentença final. E a grande sacada é que é impossível entender o andamento de um processo, o show em si, sem antes dominar muito bem as regras basilares lá da fundação. Seguindo para o ponto 2, a função jurisdicional e as regras do jogo. Aqui a gente entra no nosso primeiro grande bloco de conceitos. É um momento de observar como o sistema monta o cenário e dita os limites desse teatro jurídico. Afinal de contas, todo jogo precisa de regras muito claras antes de o juiz apitar o início da partida, né? E o código começa de um jeito super lógico. Logo de cara, do artigo 1º ao 20º, ele já bate o martelo definindo as normas fundamentais e os limites da jurisdição nacional. Para que isso? Para determinar as fronteiras absolutas, onde, até onde e como a lei brasileira pode de fato atuar. É como se a gente estivesse desenhando as linhas do campo mesmo. O que nos leva ao ponto 3, os sujeitos do processo, o nosso elenco. Pensa comigo. Um teatro com o palco mais perfeito do mundo e regras maravilhosas continua sendo um teatro completamente vazio se não tiver os atores. Então, a transição mais natural da lei é justamente focar nas pessoas envolvidas nessa disputa. E o que é muito, muito bacana da gente reparar aqui é a forma como a lei agrupa e cataloga o fator humano. O livro 3 do Código é dedicado exclusivamente a isso. Ele lista com um cuidado meticuloso cada indivíduo, cada instituição que tenha permissão para colocar os pés nesse palco jurídico. E quem é esse elenco? Bom, a gente tem as partes e os procuradores, que são os grandes protagonistas da briga, e os advogados deles. A gente tem o juiz, assumindo aquela cadeia de diretor do espetáculo, tem também os auxiliares da justiça, tipo os escrivães, os peritos, os tradutores, uma galera que é fundamental para a máquina girar, e, claro, as figuras de controle e assistência, como o Ministério Público sendo o fiscal da lei, além da advocacia pública e da defensoria. Ou seja, todo mundo tem um papel pré-definido. Ninguém entra de penetra. Ainda falando desse elenco, a lei lida com alguns fenômenos estruturais mais complexos, como o famoso litisconsórcio. Muita gente trava nessa palavra, mas é basicamente um mecanismo de agrupamento. É quando múltiplos atores decidem, ou até precisam, atuar do mesmíssimo lado no palco. Um exemplo bem simples, perfeito para lembrar na prova. Imagina vários vizinhos de um mesmo prédio se unindo para processar a construtora por uma rachadura na garagem que afetou todo mundo. Eles dividem o polo ativo da ação ali, juntinhos. Isso é o litisconsórcio. Certo. Ponto 4. Atos e prazos processuais, a nossa coreografia. Com o elenco já escalado e devidamente apresentado, a gente chega no livro 4. E presta atenção, porque o foco do processo muda radicalmente aqui. A gente para de olhar para quem está no palco e passa a olhar para como e quando esses atores podem se movimentar.
Esses capítulos formam a coreografia de verdade do processo. É aqui que se dita com rigor extremo a forma, o tempo e o lugar de cada ato processual. Estabelecem aqueles prazos super apertados que não dá para perder de jeito nenhum, criam os canais de comunicação, tipo as citações e as intimações, e ainda trazem as nulidades. As nulidades são aquelas penalidades severas, duríssimas, aplicadas a quem errar o passo. A ideia de tudo isso é garantir que todo o elenco dance exatamente no mesmo compasso. Ponto 5. Tutela provisória e extinção a dinâmicas pré-julgamento. A gente entra agora nos livros 5 e 6. Essas sessões abordam dinâmicas muito fortes, acontecimentos que muitas vezes precisam estourar antes mesmo das cortinas se abrirem para a fase final. E a grande estrela dessas dinâmicas é a tutela provisória. O ponto crucial que a gente tem que ter em mente é: tem certas situações na vida real que simplesmente não podem esperar o tempo normal da justiça. Imagina que alguém tem uma necessidade de cirurgia urgente, de risco de vida, e o plano de saúde nega. O que o sistema faz? Ele fornece essa intervenção de emergência, uma medida provisória que o juiz toma ali na hora para proteger esse direito vital, muito antes de sair qualquer veredito final. Para amarrar tudo isso, a parte geral do código se encerra de maneira bem elegante lá no livro 6, detalhando o ciclo de vida burocrático de um processo. Aqui a gente define como exatidão como um caso nasce formalmente na justiça, como ele pode acabar sendo suspenso no meio do caminho e, por fim, como pode ser extinto. Bom, a nossa fundação está sólida, certo? As regras estão prontas, o elenco está super bem escalado e todos os passos de dança e os prazos foram ensaiados. Mas, afinal de contas, com tudo isso estruturado, onde é que a verdadeira batalha, o julgamento de fato, começa dentro do código? A resposta está no nosso ponto 6, a parte especial, o espetáculo. Mais especificamente, naquilo que a gente chama de processo de conhecimento. É nesse terreno vasto que as luzes principais se acendem, que a câmera foca e que os verdadeiros conflitos jurídicos ganham vida e são solucionados. Vamos acompanhar como isso se constrói na prática. Imagina a jornada cronológica do tal do procedimento comum. O pontapé inicial é a petição inicial, o ataque ou o pedido de abertura. Depois, a lei já impõe uma audiência de conciliação porque tentar a paz é sempre a prioridade. Não rolou acordo, o processo segue para a contestação, que é subir a linha de defesa. Logo em seguida tem o saneamento, o momento do juiz organizar a casa e dizer o que precisa ser provado. Aí a gente entra de cabeça na fase de instrução e provas, recolhendo evidências e tudo deságua no grande julgamento. O índice desse livro conta essa narrativa de jornada de um jeito fascinante. E olha só esse detalhe, o capítulo 12 merece um holofote imenso aqui. Ele ilustra de um jeito genial o peso gigantesco que o legislador dá a cada etapa. Pessoal, são mais de 100 artigos dedicados única e puramente ao tema das provas. Seja uma prova documental, uma perícia técnica minuciosa ou um testemunho, essa fase de instrução comprova ser o momento mais robusto e mais pesado de toda a performance na parte especial. Sintetizando a nossa análise de hoje, que foi toda baseada na macroestrutura do livro, a gente chega a uma tese central muito poderosa. O Código de Processo Civil está muito, mas muito longe de ser um amontoado caótico de regras chatas e isoladas. Na verdade, ele é um mapa minuciosamente arquitetado. Quando a gente entende perfeitamente a fronteira entre a parte geral e a parte especial, o rendimento nos estudos dá um salto absurdo, muda tudo. E com esse mapa na mão, dominar qualquer assunto de procedimento se torna um caminho infinitamente mais claro. Então, para fechar essa revisão elaborada com as anotações do Tomás Albuquerque, vamos fazer um quiz super rápido de 10 questões para testar os reflexos para a prova. Jogo rápido, acompanhe o raciocínio comigo. Questão 1. Qual é a divisão macro do CPC? A. Inicial e final. B. Geral e especial. Ou C. Teórica e prática. A resposta correta é a B. Geral e especial. Questão 2. Onde é que estão as regras de jurisdição? A. Na especial, B. Na execução ou C. Na geral? A resposta é a C. Parte geral. Questão 3. Qual o assunto central do livro 3? A. Recursos, B. Sujeitos do processo ou C. Atos? A alternativa correta é a B. Sujeitos do processo. Questão 4. O Ministério Público e a Defensoria são considerados o quê? A. Sujeitos do processo, B. Auxiliares ou C. Nulidades. Letra A. Eles são sujeitos do processo. Questão 5. O que é o litisconsórcio? A. Múltiplos atores no mesmo polo. B. Sentença dupla ou C. Prova falsa. A resposta é a A. Múltiplos atores do mesmo lado. Questão 6. A coreografia e a forma dos atos ficam onde? A. Livro 1, B. Livro 4 ou C. Livro 6.
Resposta certa é a B, lá no livro 4. Questão 7. Qual o nome da medida de emergência tomada antes da sentença? A. Tutela provisória. B. Petição inicial ou C. Contestação. Letra A. Tutela provisória. Questão 8. A fase do espetáculo da prática mesmo está na A. Parte geral. B. Tutela ou C. Parte especial. A alternativa certa é a C. Na parte especial. Questão 9. Qual é o primeiríssimo passo do procedimento comum? A. Saneamento. B. Petição inicial ou C. Conciliação. Resposta B. A petição inicial. E por fim, a questão 10. Qual é o tema do CPC que recebe mais de 100 artigos exclusivos? A. Provas. B. Citações ou C. Prazos. A correta, com certeza, é a letra A. As provas. Pronto, essa bateria rápida já consolida de vez os grandes pilares para a prova de Direito Processual Civil 1. Pessoal, se esse conteúdo te deu aquela luz e ajudou nos estudos, pense em fazer uma contribuição via Pix para o nosso projeto continuar firme e forte. A chave Pix está bem aqui na descrição dessa análise. pix@legalmentecurioso.com.br. Ótimos estudos para todos vocês, arrebentem na prova e até a nossa próxima análise visual.